Fala galera! Mais uma vez aqui com vocês o Teologados, e dessa vez eu tô sozinho aqui sem os meus dois pequenos gafanhotos, mas não é por um motivo triste, pelo contrário, é por essa belezinha aqui, ó. Ha! Eu vim para falar com vocês a respeito desse livro, O que ele deve ser se quiser casar com minha filha, publicado pela editora Monergismo, com o seu autor, Voddie Baucham Jr. Voddie Baucham Jr. era um pastor americano que hoje tem 8 filhos, e isso é de admirar. Ele tem mais 2 livros publicados por essa mesma editora, pela editora Monergismo. Família Guiada pela Fé e Pastores da Família. Mas antes de eu entrar no conteúdo desse livro e falar o que eu penso, ou o que eu li, as minhas experiências a respeito desse livro, eu quero dizer para vocês que a editora Monergismo, junto com o Teologados, vai lhe dar um presentinho. Nós deixaremos aqui um cupom de desconto para todo o site da editora Monergismo. Então, fica aí. Casamento, um tema que a gente muito fala, mas pouco conhece. Ele começa justamente nos seus 2 primeiros capítulos dando um chute na canela do nosso intelecto, do que nós pensamos saber a respeito desse casamento. Porque ele vai mostrar com constatações reais e muito bem percebidas na nossa realidade, no que nós pensamos, no que a nossa era, a nossa sociedade pensa a respeito desse casamento. Ele vai contrastar com o que a Bíblia nos ensina a respeito desse casamento. O que mostra que toda a nossa sociedade ela tem uma perspectiva de um casamento segundo a Disney, segundo essa indústria, nesse mercado romântico, e não o que as escrituras dizem a respeito de um casamento. Porque as pessoas não conhecem de fato o que tange a respeito desse casamento, o que é essa aliança perpétua que se faz em vida, mas que só se quebra com a morte. Não, eles não fazem noção, porque essa instituição foi criada por Deus para que esses homens não buscassem o prazer em si mesmos, mas buscassem a face desse Deus. O casamento ele foi criado para que 2 pessoas se unissem e nessa comunhão experimentassem do que a Trindade é, dessa união perfeita, dessa santidade. É isso que o casamento provoca. O problema é que esse mundo Disney, que essa farmácia e essa indústria, com seus analgésicos falsos, prometem casamentos felizes e cheios de alegria e cheios de prazeres, aqueles relacionamentos egoístas que fazem com que os cônjuges, esses parceiros, busquem a sua felicidade, a sua alegria no próximo. E eles separam, eles terminam esses mesmos casamentos pelaquela alegria que eles não conseguiram achar. Eles se unem em busca dessa felicidade e eles se separam buscando a mesma felicidade. Porque ela não pode ser encontrada em um homem ou em uma mulher, ela só pode ser encontrada em Deus. Então, o casamento, ele não é uma instituição do mundo, ou ele não deve ser vivido com relação segundo o que o mundo tem ditado, mas segundo o que as escrituras testificam do que ele é. Voddie Baucham ele tem 2 filhas adolescentes. E apesar dele escrever esse livro, talvez pela necessidade que ele tem encontrado dentro da sua própria casa, de ensinar e de guiar suas filhas e os seus filhos a entenderem a respeito desse casamento, esse livro ele não deve ser lido apenas por pais. Ele não é apenas um guia para que nós cuidemos e ensinemos os nossos filhos. Não, ele é um ótimo guia para isso. Ele vai verdadeiramente confrontar as nossas ideias a respeito disso. Mas eu creio que todos devem ler esse livro. Meninas, meninos, moças, moços, pessoas que já casaram ou estão em busca desse casamento e se preparando para isso. As experiências práticas, a maneira como Baucham coloca a teoria, a teologia de uma maneira prática, junto com as suas habilidades e as suas experiências, é incrível. Não tem como você ler esse livro e não se sentir mudado, não se sentir, talvez, não conhecendo coisas novas ou coisas que nós nunca ouvimos falar, mas de fato, olhando a realidade segundo o que as escrituras expõem. Baucham tem uma habilidade incrível de nos ensinar a respeito desse tema com experiências, com o que ele passou na sua casa, com o que ele passou na sua família, com o que ele passou cuidando dos seus filhos. O bom é que ele faz tudo isso aplicando na nossa vida. E o que ele vai fazer aqui nesse livro é dar uma surra na maneira como nós criamos os nossos filhos. Principalmente com respeito ao tema do casamento. Ele denuncia uma coisa que nós de fato temos negligenciado. O tratamento e o cuidado do que verdadeiramente importa ensinar aos nossos filhos. Nós nos preocupamos com os carros que eles
devem andar, nós nos preocupamos com as casas que eles devem entrar e morar debaixo daquele teto, nós nos preocupamos com os estudos, com as escolas, com as faculdades que eles devem estudar, mas nós não nos preocupamos com o que de fato eles devem aprender das Escrituras. Pouco nós fazemos para que os nossos filhos entendam e tenham Cristo gerados em seu corpo, tenham Cristo gerados em sua alma. Nós nos preocupamos mais com os diplomas do que com a carreira da fé que os nossos filhos vão correr. Então, o que Balcom vai fazer aqui em alguns dos capítulos é mostrar como nós temos banalizado a criação cristã dos nossos filhos e como isso é importante e como a ideia do casamento é importante, como preparar os filhos, como preparar as pessoas. O que esses pretendentes devem ser é, de fato, homens, verdadeiros homens segundo as Escrituras. Então, moças, vocês não devem nunca, jamais, negociar e alugar os espaços que estão aí nos seus dedos por alianças que não provêm de homens segundo as Escrituras. E esse homem, ele deve ser e caminhar segundo a vontade de Deus, segundo o que as Escrituras expõem do que ele deve ser. Ele não é apenas aquele homem truculento, ou a masculinidade bíblica não se resume à truculência ou à capacidade ou habilidade de um homem de ser cheio de músculos e de produzir grunhidos bestiais, não. Nós também não devemos banalizar as características físicas de que Deus colocou para os homens, de que Deus criou os homens com essas forças, com os músculos, etc. e tal. Nós não devemos banalizar isso. Mas o que as Escrituras colocam como mais importante em uma masculinidade bíblica é a capacidade que esse homem terá de assumir os seus compromissos, de assumir as suas responsabilidades e de cumpri-las, segundo o que ele assumiu e segundo o que Deus tem proposto para ele. Então, o que é mais importante, a alma da masculinidade bíblica, é a capacidade desse homem de assumir a responsabilidade de assumir você como um papel, algo importante, um tesouro que tem sido entregue às mãos desse cara. E a maior habilidade desse homem não vai ser as suas forças ou a sua capacidade de beleza ou a sua capacidade intelectual. A maior habilidade que você deve buscar nesse homem é se ele é de fato um servo de Cristo Jesus. Se de fato esse homem ama a Deus, se de fato o coração desse homem foi inclinado e convertido para o Senhor. Esse homem, segundo Deus, esse homem que serve a vontade de Deus e que busca fazê-la, ele deve prover para você o seu sustento, a comida, sim. Ele deve ser um homem que goste de trabalho. Ele deve ser alguém protetor, que a proteja, que cuide, que zele pelo seu bem-estar, que antes da sua própria vontade ele pense em você. Ele deve ser alguém que ame os filhos, que gosta de cuidar de crianças, e isso é importantíssimo. Esse homem, ele deve saber liderar e tomar decisões que, de fato, sejam vantajosas para a sua família, e não apenas num sentido egoísta. E mais do que isso, esse homem, ele deve ser um profeta. Esse homem, ele deve ser sacerdote do seu lar. Ele nunca deve deixar para a esposa, deixar para a sua mulher a responsabilidade de guiar a sua família até os pés da cruz, até os pés de Deus. Esse homem, ele é o responsável pela espiritualidade dessa casa, é ele quem lidera, é ele que é o cabeça. Então, você deve buscar essas habilidades nesse homem. Um homem segundo a vontade de Deus, que cuide desse lar também espiritualmente, não apenas provendo o que é material, mas também provendo o que é espiritual, sendo em orações, em leitura da palavra, em cultos domésticos. Você deve buscar encontrar nesse homem essas características. E por fim, e não menos importante, esse homem ele deve amá-la, segundo como Cristo amou a igreja, assim como Efésios 5 nos expõe. Ele se entregou por ela com amor sacrificial. Esse homem também deve fazer isso por você. E será o maior presente que ele possa dar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, amá-la, assim como Cristo amou a igreja. Você deve buscar nesse homem a vontade que ele tem de se doar a você, e não uma vontade de apenas obtê-la como um objeto, como um espólio de guerra, para que ele deixe ali numa prateleira, para que ele mostre quando ele queira, ou para que ele use no momento mais oportuno. Não. O amor de Cristo, ele é sacrificial. Ele te coloca como alguém que é digna e merece a própria vida desse homem. Então busque esse amor, e não o amor da Disneylândia, que esses homens chegam com cavalos brancos montados, vestidos de príncipe, mas apenas querem o reino,
apenas querem mostrá-la para os outros reis e para os outros bravos homens. Não negociar essas características que a Bíblia nos apresenta é imprescindível. Você não deve ficar aquém do que as Escrituras mostram que você deve desejar e requerer de um homem. Fazer isso, de fato, é trágico. Porque quando a gente negocia o que Deus colocou para nós como promessa, nós estamos dizendo que o padrão de Deus é alto demais ou que o padrão de Deus ele não é bom para mim. Eu posso não apenas me submeter à vontade de Deus, mas eu posso tentar dar o meu jeitinho para encontrar a pessoa que eu quero. Não, não faça isso. Não negocie o que Deus tem colocado para você como algo importante, porque Ele é muito mais sábio. Ele sabe exatamente o que você necessita e o que você precisará para conseguir correr nessa aliança que é tão plena, que é tão boa, que é o casamento. A gente precisa tomar um grande cuidado aqui, porque a gente corre o erro e a gente geralmente cai nisso de colocar na listinha do nosso pretendente, essa listinha que as Escrituras já nos deu, como se fosse uma cartinha para o Papai Noel. Você precisa ter uma realidade e encontrar, sabendo que o homem que você vai escolher ele também é imperfeito e que ele vai precisar também de ajuda para que ele realmente alcance a estatura do varão perfeito. Bom, então pensando nessas características que são extras bíblicas, a gente precisa tomar muito cuidado para que elas não tomem o lugar das características bíblicas. Deus, na sua eterna sabedoria, já disse para nós o que nós devemos esperar desse pretendente. Ele já colocou para nós o que é suficiente. Então, quando nós invertemos os valores, quando nós invertemos essas características e colocamos todos esses aspectos dos nossos desejos, das nossas vontades, acima do que as Escrituras têm colocado, é como se eu dissesse para o Senhor Deus que as promessas e a suficiência do que Ele preparou para mim dentro de um homem não é suficiente. Ele não sabe como eu preciso de alguém e Ele não sabe o que eu preciso em alguém. Então precisamos tomar muito cuidado quando a gente vai fazer essa listinha. O último capítulo, e talvez o que mais me foi útil dentro desse livro, é a responsabilidade de líderes, pastores, pais, irmãos, de, se não estamos encontrando aquele homem, aquele pretendente, segundo as Escrituras, no nosso solo, no nosso território, a gente não deve ficar como aquele que espera o príncipe do reino encantado vir, aquele reino distante, que chegará no seu cavalo branco, assim como a Disney coloca pra gente, e que vai tomar a mão das nossas filhas e irmãs, ou das nossas amigas, ou das pessoas em volta da gente. Não. A responsabilidade que nós temos dentro do nosso solo de igreja, dentro daquele chão da fábrica do Senhor, é de gerar nesses meninos, nesses rapazes, nesses jovens, homens segundo a Bíblia. Então, se você não consegue encontrar alguém, faça que essa pessoa seja alguém. Procure falar mais dos aspectos da Bíblia, procure mostrar de fato o que as Escrituras colocam para que um homem seja. Assim, nós conseguiremos gerar dentro do nosso campo homens, segundo as Escrituras, dignos de desposar aquelas preciosidades que o Senhor tem nos dado. Então, esse é o livro, o que ele deve ser, se quiser casar com minha filha. Se fosse você, eu o compraria. E eu espero mesmo que, se você pensa em se preparar para um casamento, se você está enfrentando um período de namoro ou de noivado, que você realmente leia esse livro e que você experimente e goze do benefício que é lê-lo. Deus abençoe vocês.